Marcelo Barbosa, eu trabalho com automação industrial há 20 anos e faço doutorado em inteligência artificial aplicada em órgãos artificiais. E aí, isso me deu a chance de poder chamar no palco pessoas que eu gosto muito e pessoas que conhecem muito desse tema. Então, uma pessoa conhecida aqui do Instituto, tá? O professor Ângelo, ele é doutor em Ciências e mestre em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP. Atualmente é professor do Departamento de Engenharia do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Paulo. Seus interesses incluem o estudo de sistemas inteligentes e de arquitetura de circuitos elétricos, para a implementação de modelos neurais de computação. Com vocês, o professor Ângelo, uma palma para ele. Boa noite. Agradeço então o convite para conversar um pouco com vocês. Vamos ver se conecta bastante os assuntos das três falas. Pessoal. Então eu preparei um pouco do material aqui para falar qual é a minha visão sobre o futuro da inteligência artificial. Vou adiantar que a minha visão não é longo prazo, eu vou trazer uma visão do momento atual para os próximos anos. Então a inteligência artificial, como eu entendo, ele é um conjunto de um monte de técnicas, um monte de algoritmos diferentes que estão debaixo de um mesmo guarda-chuva chamado inteligência artificial. Mas, entre eles, há muitas diferenças. Eu escolhi um deles para aprofundar mais hoje, que é o aprendizado de máquina, Machine Learning. Eu escolhi para falar sobre ele porque ele está bastante na mídia, tem dado bons resultados, então acho que é importante a gente pensar um pouco sobre o aprendizado de máquina. E aqui, alunos da engenharia, né? Temos alunos dos cursos de tecnologia, engenharia. O aprendizado de máquina tem uma característica bem diferente das técnicas clássicas que a gente estuda, que é um processo de aprendizado, ou um processo de treinamento. O que é esse processo de treinamento? É um processo onde o algoritmo tem os parâmetros internos ajustados para uma determinada aplicação. Por exemplo, uma aplicação de reconhecimento de emoções. Dada uma imagem, na entrada aqui da estrutura de processamento, que nesse caso é uma rede neural artificial, do tipo Deep Learning. Ela sofre, a imagem de entrada sofre uma série de processamentos e eu quero que lá na saída ela identifique qual a provável emoção da pessoa da imagem. Então, por exemplo, medo, vergonha, tristeza, felicidade, etc. Essa rede de Deep Learning, ela executa uma série de passos, uma série de computações nessas camadas que estão desenhadas ali. Então, o dado de entrada, que no caso aqui são pedaços da imagem, alguns pixels, vai sofrendo computações de uma camada para a próxima. E no final, eu quero que uma das saídas ali esteja ativa e as outras desativadas com a maior probabilidade de ser a imagem de entrada. Então, os dados de entrada, os pixels, estão representados ali no X. E a saída estão representados como Y. São números. Vão entrar números na rede. Então, por exemplo, o X são os números do valor do pixel. E Y é o número que vai identificar qual das saídas está ativada. O resto são um monte de parâmetros, um monte de coeficientes que são ajustados durante o tal do processo de treinamento. Como é que a gente faz esses ajustes? Por exemplo, eu quero reconhecer essa imagem que é
de felicidade. Vamos supor, eu já tenho a saída, eu reconheço, eu sei qual é a saída dela. A saída provável é felicidade. E coloco a imagem de entrada. No começo, os parâmetros são totalmente desajustados. Então, ali ó, ao lado de cada uma das saídas, eu tenho uma divisão aí de porcentagem praticamente igual para todas as saídas. E então, um algoritmo automático, ajustando todos esses parâmetros, esses coeficientes, de forma que, se eu apresentar novamente a imagem para ela, o número da felicidade vai estar um pouco mais elevado e os outros um pouco menor. E isso é feito milhões de vezes, com milhões de imagens diferentes. A mesma imagem é visitada várias vezes. De tal forma que, no final desse tal do processo de aprendizagem e treinamento, os números já não estão iguais. Se eu, ao colocar uma imagem, por exemplo, a mesma imagem que eu iniciei o treinamento, que estava com números aproximadamente iguais, agora eu estou ali com 80% de certeza que aquela imagem significa, ó, a pessoa está feliz. Né? Os outros não estão zerados. A outra saída, eu tenho ali ó, 14% que pode ser também vergonha. Eu trouxe esse processo para ilustrar, mas todos os algoritmos de machine learning passam por um processo de ajuste dos coeficientes por treinamento. E todos os treinamentos são dessa mesma forma, uma visita cíclica a exemplos, a amostras do meu problema. E no treinamento, e esses parâmetros não são mais ajustados, mas se eu apresentar uma outra imagem semelhante àquelas que foram usadas no treinamento, mas não idênticas, as redes neurais têm essa capacidade dita de generalização. Quer dizer, ela se comporta bem, ela produz uma saída satisfatória, mesmo não tendo visto aquela amostra, aquele exemplo específico durante o processo de treinamento. Precisava trazer esses primeiros momentos do conteúdo técnico aqui, quem são os meus alunos já estão cansados de ver isso, para poder falar o que acontece a partir daí, né? Duas características que eu acho importantes dos algoritmos de machine learning que passam pelo aprendizado. Quer dizer, o algoritmo fica muito bom em resolver o problema. Eu mostro para ele milhões de exemplos. Então ele fica craque, né? Por exemplo, se falou... Há um bom tempo atrás se falou do Deep Blue, que conseguiu vencer no xadrez, e depois do AlphaGo, que conseguiu vencer o humano no Go. As redes neurais vencem a gente, isso eu vi quase nada na mídia, no reconhecimento de imagens. Dado milhões de imagens de exemplo, e com mais de 1000 categorias na saída, por exemplo, se a imagem é um guepardo, um avião, ou neve, ou coisas bem diferentes, o erro no reconhecimento de imagens vem caindo nos últimos anos. Nesses dois primeiros, 2010 e 2011, não era ainda o aprendizado de máquina. Eram algoritmos diferentes. E a partir de 2012, que entrou então esse tipo de rede neural de Deep Learning para fazer o reconhecimento de imagem, teve uma queda enorme. E humanos, olhando aquelas imagens e classificando, também cometem erros. E o erro é 5%. Do banco de dados. Então, assim, isso para mim é bastante relevante. E acontece exatamente por causa disso, porque ela visita muitos exemplos. Tem uma força bruta de processamento também na hora do treinamento. E a segunda característica, resultado do treinamento, é que o algoritmo, aquele que eu treinei, ele fica muito específico para resolver só aquela situação. Então, se eu treinei a rede neural para reconhecer, dado a imagem de uma face, qual é o provável sentimento, e eu coloco uma outra coisa diferente, tipo um sapato, a rede neural não consegue fazer nada. Ela não reconhece que aquilo é um sapato, ela não deveria fazer aquilo. Né? Ela vai tentar interpretar o melhor possível e que talvez ali seja bravo, porque o sapato tem uma carinha brava. Né? Se eu colocar aquela outra imagem ali, vai ter um desespero, sei lá, medo das caixas ali. Porque não tem nenhum senso comum associado ao trabalho, né? Associado ao processamento.
né? Ou se eu colocar um quadro, então, uma imagem que quando você olha, ela te traz algum sentimento. Mas porque a gente tem aquele algoritmo bem específico, ela não consegue interpretar. Se você chegar e falar, colocar na entrada ali um microfone e esse aqui falar, eu estou com medo, eu estou triste. O processamento é específico para a imagem, né? E nem pode ser assim, esse tipo de imagem, eu estou triste, porque é só de face, né? Então, o que a gente tem hoje, o panorama atual, é isso. As máquinas estão desempenhando, eu acho, tarefas que são muito específicas. Por exemplo, você, ao reconhecer essa imagem, ao olhar e identificar ela, tem um sentimento associado. Você tem uma mensagem de fundo, não é algo agradável. Você olha e não percebe algo agradável. Nos algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquina, não tem nada disso embutido. Não tem a retirada de elementos que estão implícitos na imagem, implícitos na tarefa. Para nós que os filhos aqui de 2, 3 anos já têm o que é bom e o que é ruim, o que é agradável e o que é desagradável, digamos assim, não tem conhecimento desse, que isso está de alguma forma embutido. Então não tem nenhuma percepção de contexto ou bom senso aliado a isso. E aí eu peguei um trabalho que utilizou aquela rede de Deep Learning vencedora do último competição, aquele ImageNet que vê progressivo melhoria na identificação de imagens, e colocou, por exemplo, essa imagem para ser reconhecida. E aí as categorias que estavam ativadas era avião, estacionamento e aeroporto. Então, um avião estacionado no aeroporto. Essa rede, então, que ganhou o concurso, classifica essa outra imagem como grupo de pessoas na praia. E essa como mulher cavalgando uma estrada de terra. Percebe o que eu quero dizer? É que ela está fazendo bem a coisa, mas de forma totalmente burra, né? De forma totalmente específica demais. Bem, mas como ela se desempenha bem, ela tem tido um bom sucesso aí, né? E quais são as consequências disso? Para nós, para quem conhece técnicas tradicionais da engenharia, o que eu vou falar agora vai parecer estranho, porque quando você está calibrando um P&D, se você quiser uma determinada resposta, você sabe que parâmetro mexer. Quando eu utilizo o aprendizado de máquina e redes neurais, o projetista do sistema não consegue interpretar qual é o significado dos parâmetros do algoritmo. Nessa rede aqui tem 60 milhões de parâmetros. Então, você não consegue, nem dos dois caminhos, olhar para a rede e falar, tá, se esse parâmetro aqui quer dizer que ela está reconhecendo tal imagem. Ou o contrário, você fala, não, está fazendo um mau serviço naquela foto, é só eu calibrar aqui mais um pouquinho, porque esse processo é automático. E não feito manualmente pelo projetista. Um aluno meu publicou esse trabalho com uma rede extremamente simples. Ela faz modelagem da dor. E é uma rede pequena, ela tem apenas 23 parâmetros. Eu coloquei ali de propósito, 23 parâmetros. Nem eu nem ele, ao olhar aquilo ali, entende o que está ali dentro. Ou fala que, não, se eu colocar no primeiro, em vez de -4 por -5, ela vai se comportar de outra maneira. Então, a primeira consequência não há interpretação dos parâmetros. Segunda consequência é que o algoritmo não produz nenhuma justificativa do resultado apresentado. Então, para vocês entenderem porque eu acho isso importante, uma das primeiras aplicações de redes neurais é a avaliação do risco de crédito. Então, o banco tem uma base de dados enorme, porque eu preciso de uma base de dados, assim como eu tinha milhões de imagens, sobre empréstimos feitos para pessoas ou para outras empresas, e se elas pagaram ou deram calote. E aí eles usam esse banco de dados para calibrar a rede, para que quando vier um novo pedido de empréstimo,
coloque essas informações na rede e ele fala se vai emprestar, quer dizer, se tem possibilidade de pagar ou não. Então aqui no caso as entradas, aqui, a saída é lá, aquela última bolinha, se vai ou não ser um bom pagador. E a entrada é o salário, há quanto tempo tem um emprego, qual é a dívida corrente da pessoa e a quantidade emprestada. E essa rede é super utilizada para esse fim de empréstimo, mas ela não consegue responder quando ela fala, olha, não é para emprestar dinheiro a essa empresa ou para essa pessoa, por quê? Então eu não falo, ah não, você pediu um pouco de dinheiro, ou se daqui a 2 meses, quando você estiver mais estável no emprego, você pode voltar aqui e utilizar. Então, olha só, essas últimas características que eu falei as redes neurais, esse algoritmo de inteligência artificial, ele é muito bom para resolver problemas. O projetista não consegue interpretar os parâmetros e o algoritmo não dá um porquê, não dá um embasamento do porquê tal classificação foi feita. O resultado disso, dessas 3 características associadas, é que a utilização de uma aprendizagem de máquina resulta numa caixa preta, no qual se confia sem muito questionamento em como ela funciona. Visão. A gente vai automatizar os serviços numa escala de tempo muito curta. E isso vem de encontro, então, com uma das chamadas desse painel, que é agravar as desigualdades sociais. Quando você lê isso na mídia, ele vai falar qual é a solução para isso. Esses empregos que vão parar de existir vão ser substituídos por outros, para desenvolver, por exemplo, o desenvolvimento de IA. Será que é verdade isso? Será que o atendente de telemarketing, quanto tempo demora para ser um desenvolvedor de IA depois que ele for mandado embora, né? E nesse meio tempo, o que acontece, né? Com essa grande quantidade de automação. Então, resumindo, é isso. O que eu enxergo dos problemas imediatos são uma grande possibilidade de resultados tendenciosos, que é aquele estou vendendo o meu produto que não está bem acabado, ele não funciona tão bem, mas ele já está selecionando currículo, quem vai ser chamado para a entrevista e quem não vai, e agravar as desigualdades sociais. Então, vou acabar sem conclusão, porque não tenho mesmo qual rumo seguir ali. Não sei. Para mim é aquela, conhecem o mito da caixa de Pandora, né? Que quando se abre, para mim não tem ninguém abrindo a caixa de Pandora, ela está abrindo automaticamente e está soltando isso. A gente precisa conversar e pensar o que vai fazer antes dela estar totalmente aberta. Certo? Obrigado, senhor.